O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. Hoje eu tô aqui acompanhado, como sempre, dos meus queridos Rodrigo Coelho, Mass Effect, e também temos um convidado que já é quase da casa. Já tô quase apresentando ele primeiro, do que tantas vezes que a gente esteve aqui. Ele já começa apresentando. É verdade, né? Sejam todos muito bem-vindos ao Final Level Cast. Eu apoio. Tudo bem, não vou ficar triste com uma voz maravilhosa dessa fazendo isso por mim. Como é que vocês estão, gente? Como é que você tá, Coelho? O Coelho tá sorridente, tá feliz, tá com um cachorrinho. O Coelho é o gente. homem mais feliz do Brasil nesse momento. Eu sou, cara. Eu tô aqui, cara, sério, no interior do Piauí, afastado de tudo, mas aqui onde eu estou tem ataque de filhotinhos de cachorrinhos, cara, mas tipo muitos, são uns 10. Você deita no chão, todos eles vêm assim na sua cara e começam a te lamber, e é a coisa mais fofa do mundo. Se você tá triste, é tratamento intensivo com efeito instantâneo, sério mesmo. Cura Covid, cura câncer, tiver perdido a perna, cresce de volta também. Exatamente. É a coisa mais gostosa, cara. Eu tô na paz aqui, sério mesmo. O que você tá fazendo aí no Piauí? Meu pai mora aqui, cara. Ah, entendi. Eu vim trazer o meu filho pra ficar um tempo com o vovô, né? Porque com essa pandemia eles estão há muito tempo sem se ver e a gente tá no sítio aqui. Até que deu um monte de problema com a gravação, não sei o que, mas agora a internet ficou estável. Não, é verdade. Eu falei com o Gui, a gente tava gravando esses dias. Eu falei, pô, o Coelho caiu, ele não voltou. Quase que eu te chamei pra substituir o Coelho aqui na hora. Mas, bom, estabilizou, voltou e hoje não teremos Pela surpresa. infelicidade do Cardoso, a internet do Coelho voltou. E aí a gente continuou gravando com o Eu Coelho. não duvido nada que o Cardoso é que tenha sabotado de alguma forma. O Coelho caiu, o Cardoso já falou, não, bota outra pessoa no lugar. Nem esperou o cadáver esfriar. E você, Márcia, como é que você tá? Ah, eu sou a mulher mais inveja do Brasil nesse momento, do Coelho. Só isso, que tá com 300 filhotes de cachorro. Todos nós, né? Apenas isso. Eu não consigo pensar em mais nada depois de ter visto esse vídeo do Coelho. É maravilhoso mesmo. Recomendo muito, gente. Lá no Twitter do Coelho. Acho que tá no seu Instagram também, né? Sim, eu coloquei lá nos stories do Instagram, mas eu não vou deixar só lá não, tá? Vou colocar também no feed lá pra poder agraciar o feed das pessoas com ataque de filhotinhos, que eu acho que todo mundo merece. Faça isso, por favor. Acha, por favor. Guilherme Dias, mais uma vez aqui com a gente. O cara que já é da casa, aquilo, né? Já nem pergunta pra abrir a geladeira. Como é que você tá, cara? Hoje eu tô a personificação do assunto do dia de hoje. Eu estou vivendo a estafa, o isolamento social, as ansiedades, o cansaço e os videogames. Se o tema de hoje fosse um humano, seria Guilherme Dias. Tô passando por um período, ao mesmo tempo, muito cansativo, mas também muito gratificante, né? Porque a gente tá trabalhando bastante lá no The Anime, né? Estamos produzindo coisas novas. Essa época do ano começa a chegar aquele aquecimento, né, de E3, então já começam os planejamentos. A gente estreou o Ping, né, que é o nosso podcast, agora como um jornal de games ao meio-dia lá na Twitch. Então, é toda uma dinâmica diferente de trabalho. Então, é muito cansaço, mas ao mesmo tempo também tem esse lado positivo de ver as coisas acontecendo e ver o público respondendo bem. Acho que já estive em momentos ruins na pandemia. Esse não é exatamente o momento que eu chamaria de ruim. Só tô um pouco cansado mesmo. Me sinto muito trabalhador ultimamente. Cara, inclusive, parabéns pra todos lá do DN, pra você e pra todo o pessoal lá da equipe. Muito legal a mudança do Ping, tá muito bom de acompanhar. E tem sido legal, cara, a repercussão tem sido maneira por parte do público? Tem sim. A gente precisa, obviamente, fidelizar o pessoal, né? É uma questão de costume das pessoas começarem a entender quando sai, né, e estarem ali regularmente acompanhando a gente, mas tem sido uma boa resposta, sim. Os números estão dentro de audiência, né, em todas as plataformas estão dentro daquilo que a gente esperava, e agora é a gente ajustar o que precisa ser ajustado ao longo dos próximos dias, porque aquela coisa, você lança um negócio num formato novo, tem um monte de pequenos ajustes pra fazer, especialmente ao vivo. Então, a gente tá se acostumando e o público também vai se acostumar, mas no geral, a galera tem gostado bastante. É um tipo de conteúdo que a gente queria fazer há um tempo, né, trazer de volta o Ping ao vivo, porque a gente fazia ele antigamente, uma produção bem mais simples, né? A gente já costumava fazer ele antes e agora nós estamos tentando entregar para nossa comunidade essa coisa. A gente quer se informar sobre games e você não gosta de podcast, tudo bem. O pessoal que gosta de podcast, a gente vai continuar fazendo podcast, mas para quem prefere uma coisa com vídeo, com insert, com imagem, a gente vai estar também ao vivo e vai estar também, caso você queira assistir em outro horário, lá no YouTube. Então tem sido uma experiência interessante. Muito legal, cara. Hoje a gente vai falar aqui, junto com o Guilherme Dias, sobre esse período que a gente tá passando, né? O Gui já deu aí
uma introdução, a gente vai falar sobre esse momento aí de muita ansiedade, como é a nossa relação com os videogames e com o isolamento, esse momento aí que eu sei que a vida não é mais a mesma, né? Tá todo mundo vivendo fora do normal e talvez esse fora do normal se torne o padrão, né? Vamos ver. Espero que as coisas melhorem. A gente tá sempre também fazendo aqui o nosso lembrete, né, de cuidados, né, Coelho, pra galera poder se cuidar e ficar em casa se puder, né? Se você tiver como ficar em casa, trabalhar de casa, então se cuide, use a máscara certa, PFF2, a gente fala sempre aqui, né, Coelho? É, cara, PFF para todos. Pra ter as informações lá, tem todas as redes sociais, é fácil pra você, inclusive, pegar e compartilhar pras outras pessoas, porque é importante, cara, a máscara PFF é baratíssima e ela realmente salva vidas. Nesse novo normal, eu acho que é uma das paradas que realmente fazem a diferença da gente se acostumar e usar algo que seja confortável, porque a PFF também tem vários modelos e elas são boas de usar, não incomodam tanto. E é legal passar essa informação pra frente, entendeu? Então, PFF para todos, entrem lá, pesquisem no Google e repassem. Ainda por cima que uns dias aí o pessoal tava falando que era muito mais caro e tal. Não é. Você acha ela às vezes por R$2-3. Dá pra usar várias vezes, é só cuidar direitinho. Então, por favor, se proteja com o melhor possível que você puder se proteger. É isso aí. Exatamente. Bom, a gente agora vai fazer um Final Level Cast Responde, né, onde a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram e também no nosso grupo do Telegram. Então, vamos rapidinho nessa. Daqui a pouco a gente volta pra falar sobre videogames, ansiedade e isolamento social. Meu Deus do céu. Eba! Boa! O Eba foi pras perguntas. Gente, que som é esse? Eita, eu acho que é o meu telefone? Peraí, eu vou atender. Olá, forasteiros. Se estiverem me ouvindo, fiquem bastante atentos. Venham com cuidado, pois eles ainda estão por aí. Eu encontro vocês do outro lado do portão do vilarejo. Alô? Quem tá falando? Cara, essa voz é familiar, não? Não percam tempo! O sino da igreja em breve tocará aí. Peraí, sino de igreja? Essa ligação é de onde, hein? Do Resident Evil? Bom, já que você é esperto, forasteiro, na verdade assim, mais precisamente do Resident Evil Village. Que? Resident Evil Village, que é o novo game da franquia, que completa 25 anos em 2021 e que retorna contando a continuação da história do Ethan após os acontecimentos de Resident Evil 7? Pô, Dan, eu acho que ela sabe disso, né? Inclusive, ela deve saber também que esse é o primeiro Resident Evil totalmente dublado em português. Isso é muito incrível, cara. E como se já não bastasse isso, a gente ainda pode enfrentar os horrores de um vilarejo macabro infestado de criaturas fantásticas como lobisomens, bruxas e vampiros. Pelo visto, eu nem precisava ter feito essa ligação, né? Mas pera, quem tá falando afinal de contas, cara? Eu tenho quase certeza que você é a Márcia. Bom, Dan, agora que a gente já tá ligado, é bom se preparar, né? Afinal, o Resident Evil já está disponível para compra na PlayStation Store. Total, cara. E, inclusive, o link tá aqui na descrição do episódio, né? Não vamos perder tempo não, vamos nessa. Bora lá. Pois é, a gente vai fazer o nosso queridíssimo Final Level Cast Responde. E dessa vez a gente fez uma dinâmica diferente, né? A gente abriu uma caixinha no nosso Instagram e as pessoas mandaram perguntas lá. A gente normalmente faz no nosso grupo do Telegram, a gente testou fazer de uma forma diferente e acabaram vindo muitas perguntas, né, Coelho? É, eu fiz uma caixinha cheia de filhotinhos me atacando, né, de cachorrinhos. Jogou baixo. Apelou. Mas eu tô pegando o gosto da Márcia desse negócio de responder as perguntas, cara. É bem legal, né, Márcia? É muito gostosinho responder perguntas. Porque vem umas perguntas que surpreende a gente, que a gente fala, caramba, eu nunca pensei em responder exatamente isso. É incrível. E a primeira que você separou aí é um textão, chega até a ser, né, Dan? É verdade, é verdade. Foi uma pessoa que burlou as regras, mas tudo bem. A gente abriu uma exceção. Pois é verdade. Assim, a gente também queria deixar claro aqui, antes da gente começar a responder, que a gente não consegue responder todas as perguntas, assim, de uma vez, né? Foram muitas perguntas, então a gente selecionou algumas, mas a gente tá guardando todas essas perguntas pra gente responder. E a gente
gente vai tentar responder todas, assim, que der pra gente voltar e responder mais perguntas. Então, fiquem tranquilos. E ao longo do episódio também, a gente muitas vezes responde já o que foi perguntado em algumas outras, então essas a gente acaba não respondendo neste quadro aqui. Então fiquem atentos. Exatamente. Olha, eu vou começar aqui com uma pergunta que o Douglas Farias Alves mandou pra mim, e na verdade ele não mandou nem na caixinha, porque o texto acabou ficando muito grande. Enfim, eu vou ler aqui pra vocês. Ele falou: fala, Dan, minha pergunta não deu toda na caixinha, olha só. Aí ele diz que essa pergunta é tanto pra Márcia, quanto pro Coelho, quanto pra mim, né? Ele diz que ele tem um Nintendo Switch e um PS5, né, em casa, e que ele teve que trabalhar muito, fazer muitos sacrifícios, porque não é fácil, né, você manter jogos. Ele faz assim: a minha pergunta é se a gente acredita que podemos sonhar com um dia em que todos os que amam essas histórias e experiências nos jogos vão poder ter a chance de viver elas. Aí ele completa dizendo que ele tem amigos que trabalham, que economizam bastante pra tentar ter o suado videogame deles, mas que no país que a gente vive tá cada vez mais distante, cada vez mais difícil do brasileiro ter acesso aos videogames por conta do mercado, por conta de muitas questões, né? E aí depois ele manda um abraço pra gente, um abraço pra você, Douglas. Ele diz que um grande abraço pra você, Dan, Márcio, Coelho. Saibam que o trabalho de vocês fez eu amar mais ainda os jogos. Então, muito obrigado. Muito fofo obrigado mesmo. Um abração pra você, Douglas. Muito legal. Um abraço, um beijo. Eu vou começar dando a minha opinião, assim, essa é uma pergunta que ela tem muitas camadas, né? Daria pra gente falar bastante sobre esse assunto aqui, mas eu acho que eu sou bem pessimista em relação a essa pauta. Eu acho que videogame no Brasil sempre foi uma coisa cara, sempre foi uma coisa que não é pra todo mundo, e infelizmente essa é a realidade, sabe? Quando eu vejo o Game Pass, quando eu vejo um Xbox Series S, né, que é um console um pouco mais barato, um pouco mais acessível, eu tenho uma pontinha de esperança que vai dar, sabe? Que alguém vai conseguir acompanhar aquilo, mas a verdade é que a maioria das pessoas não conseguem, né? Então é difícil, é duro mesmo. A gente tem que abrir mão de muitas coisas pra conseguir manter esse nosso hobby de videogame, que não é barato, né? Eu concordo com você no sentido de que sempre vai ser um luxo, assim, né? Um entretenimento extra para as pessoas que conseguem ter uma vida um pouco mais confortável, né? Mas eu acredito, sim, Dan, que à medida que os jogos forem se popularizando, que as coisas forem melhorando para as pessoas, é que é muito difícil você pensar positivamente no meio da pandemia, né? Mas ele falou em um dia, e eu tenho essa esperança, sim, de que, sei lá, daqui a 3, 4, 5 anos as coisas comecem, de fato, as pessoas comecem a ter as suas vidas de volta, ter mais oportunidade de trabalho, e você tendo um bom emprego, você consegue parcelar ali, juntar pra conseguir aproveitar pelo menos as grandes coisas que estão saindo agora, né? Lançamentos é sempre muito complicado, mas retroativamente eu acho que dá pra aproveitar essas histórias que a gente ama bastante. Existiu uma época que era mais fácil você comprar as coisas aqui no Brasil, né? Governos anteriores e tal, alguns anos atrás, mas atualmente, por conta da crise da pandemia e também pelo desgoverno que a gente tá tendo aqui no Brasil, né? Tá muito difícil da gente acompanhar as coisas, e eu entendo quando as pessoas falam: nossa, não tem como comprar um jogo de R$350, porque realmente não tem, gente. É muita grana, sabe? É um investimento muito alto. Então, assim, talvez, quem sabe um dia o Brasil volte a ter uma economia um pouco mais estável e a gente consiga comprar coisas, assim, que são caras, né? Olha, eu gosto de acreditar que sim, porque quando chegar esse dia que todo mundo vai ter condição de comprar jogos e videogames em geral, isso significa que não apenas no videogame as coisas estão boas, significa no país inteiro as coisas estão boas. Porque, infelizmente, preço de videogame aqui é um reflexo direto, tanto o preço quanto essa falta de acesso pra videogame, ainda mais agora que tá num momento, assim, que chegou num ponto que tá tudo muito caro. Sim. E muito difícil de conseguir, e isso junta com a pandemia e como que tem muita gente que tá numa situação muito difícil. Então, o videogame ficar num ponto que vai estar acessível e num preço igual era uns anos atrás, que a gente reconhecia que não era barato, mas era um acesso muito mais fácil, significa que o país inteiro tá num lugar muito bom. Eu realmente quero acreditar nisso, ter esperança nisso, porque é um pouco inconcebível a gente não ter esperança de que daqui a alguns anos a gente vai sair da situação que o país tá agora. É assim que eu me sinto também. Se você olhar agora, eu entendo o Dan também, porque eu acho que se a gente olha agora como as coisas estão, dá um sentimento de, meu Deus, como que a gente vai sair desse buraco? Mas um dia, como ele colocou aqui, um dia eu espero que de fato isso aconteça, a gente volte a todo mundo ter emprego e ter renda direito e ter condição de se dar luxos, porque é essencial, é bom, faz bem a gente ter direito a essas coisas também. Eu concordo, acho que primeiro o brasileiro precisa conseguir recuperar o seu poder de compra, e aí depois a gente começa a entender se vai ser possível, mas eu não acredito que vai ser fácil, acho que esse é meu ponto, sabe? A gente vai demorar, eu acho que a gente caiu muito em coisas que demoram pra ser reerguidas, então eu acredito que a gente consegue voltar um dia, não faço a menor ideia de quando, e
e acredito, infelizmente, que vai demorar um pouco. Eu acho que a gente volta pro que a gente já foi. Isso. Mas não necessariamente o que a gente já foi era fácil, sabe? Então, a gente volta pro que a gente já foi em termos econômicos, eu acho. Mas assim, complementando, ele falou que ele tem um PS5 e um Switch. No caso do Switch, a Nintendo ela voltou há muito pouco tempo pro Brasil. E eles de fato estão tendo bastante progresso, assim, rapidamente. Então eu acho que daqui pra frente as coisas vão melhorar, as condições vão melhorar um pouco mais aqui no Brasil, sim, em relação à Nintendo. Legal. Boa pergunta. Um abraço aí pro Douglas. E apesar de eu ser pessimista, eu estou torcendo, tá, gente? Então... Eu sou otimista a longo prazo. Esse é o meu estilo de vida. Justo. Porque a curto prazo é muito difícil ser otimista. Mas vamos lá. O ruim das perguntas do Instagram é que não é todo mundo que tem seu nome certinho lá. Então, a próxima pergunta é do Malevus. E ele pergunta: o que mais deixa vocês emocionados e tocados em um jogo? Abraço e um beijo para todos. Um beijo também de volta. E aí, o que deixa vocês emocionados e tocados? Olha, no meu caso, definitivamente é quando o jogo consegue ter uma pegada muito forte com a música. Música nos videogames, no cinema e tudo, eu acho que é uma coisa que é muito poderosa pra te colocar dentro de um mood, assim. Então, quando eu tô jogando, e claro, se forem personagens que eu acompanho há décadas, tipo os personagens de Zelda e tal, eu sou muito apaixonado por Zelda, acho que já ficou bem claro aqui no podcast. Será? Eu tenho uma tendência a ficar bastante emocionado com as situações em que eles colocam esses personagens, tipo, no último Hyrule Warriors Age of Calamity, eles têm umas músicas incríveis, assim, eles colocam os personagens em umas situações que eu já conheço aquele mundo há muito tempo, então aquilo me pega muito, mas geralmente a música, se for uma história emocionante que não tiver acompanhado de uma música emocionante e bem colocada no momento, né? Tipo, o momento que eles aumentam o tom da música, o momento que eles abaixam as escolhas e tal, eu não consigo me emocionar, mas se tiver, eu choro fácil, cara. Eu gosto muito. Comigo é mais que pega muita nostalgia normalmente, e fora a nostalgia é quando você se identifica com as histórias, né? Quando tem alguma coisa ali, tipo em Celeste, por exemplo, que eu me identifiquei muito com a protagonista ali por algumas coisas, e que não vale contar aqui pra não estragar, mas pega muito em mim, assim. Olha, eu vou pra um lado mais abstrato aqui. Eu gosto muito do belo, mas não é só de ser uma imagem bonita. Eu gosto de uma coisa que você olha e te encanta de uma forma mais profunda, mais subconsciente. Ai, nossa, muito chique. Mas é realmente os jogos que mais me tocaram, ou são jogos que trazem esse belo, que é talvez juntar algo, tanto música com som, ou com conceito mesmo, uma coisa que você não esperava, e aí você tem uma percepção diferente sobre aquela coisa quando você vê. E eu gosto muito também de quando o jogo me surpreende. Um momento que saiu completamente de tudo que você esperava que aquele jogo te apresentasse. Tipo, por exemplo, no Mario Odyssey, quando tem a parte do festival. Ah, aquela parte é incrível. Alguma coisa ali que até hoje eu não sei identificar direito, eu comecei a chorar de emoção. Eu também. Eu achei belíssimo. Então, eu não sei exatamente o que é, mas esses momentos assim que me pegam de surpresa, que foi uma coisa completamente inesperada, porque saiu muito do que tava acontecendo ali, isso é o que mais me deixa encantada. Eu tinha até uma thread no Twitter que eu marcava meus momentos emocionantes. Bom demais. Ótima ideia fazer isso, inclusive. É muito legal, tá lá, um dia eu revivo ela. Olha, então eu vou responder agora a pergunta do Edu Moraes, que mandou pra gente aqui, e eu vou convidar vocês a responderem também. Qual jogo vocês tinham mais certeza de que iriam odiar, mas pagaram a língua e acabaram curtindo? Essa é uma pergunta difícil, assim, pra mim. Eu acho que vocês talvez tenham mais fresco na memória, mas eu costumo ser bastante mente aberta, assim, em relação aos jogos, pra eu iniciar já pensando que vou odiar. Mas o que eu mais recentemente penso em relação a isso foi justamente o Cyberpunk 2077, porque quando eu comprei o game, já tava todo mundo odiando ele. Eu lembro de perguntar no Twitter, galera, e aí, será que eu compro? Será que eu não compro? Eu vou jogar no PS4, e todo mundo falando que tava horrível a versão do PlayStation 4, que não era pra comprar. Aí eu, não vou comprar. Comprei. E eu amei o jogo no fim das contas, cara. Eu mergulhei em Night City com todos os problemas do game, e foi uma jornada magnífica pra mim, assim, uma das melhores experiências de 2020, assim. Tá, olha só, tiveram muitas experiências boas em 2020, mas foi uma que eu gostei bastante. Imagina que foi ruim. O Dan rancoroso até hoje que você pode. Cara, comigo, assim, quem acompanha aqui o Final Level Cast deve ter acompanhado minha jornada com o Monster Hunter, né? Que era uma franquia que eu passei do eu detesto, nunca vou gostar, pra tipo, nossa, eu amei isso daqui, que foi no caso com o Rise. Eu comecei não gostando, inclusive, do jogo, e depois eu acabei curtindo tanto que virou um dos jogos que eu mais joguei esse ano. Virou a chave.
chave mesmo, Monster Hunter. Era uma franquia que eu não gostava e hoje eu já vejo com outros olhos. Foi muito lindo isso. Inclusive, recomendo a galera ouvirem o Final Level Cast do Monster Hunter, que a gente gravou com o PH. É verdade. E a gente conta um pouquinho mais de como é que foi essa jornada do Dan. Exatamente. E você, Márcia? Gente, olha, eu nunca fui tão extremo assim, um jogo que eu achei que eu ia odiar. Igual com ele, eu sou muito aberta também. Mas acho que o Cyberpunk é o exemplo mais recente. Eu achei que eu não ia gostar. Já não é muito meu estilo de jogo e ainda tava com essa enxurrada de problema, mas eu achei super divertido. Eu achei bonito. Eu até hoje, eu estou super ok com os gráficos do meu Xbox Fat. Eu tava lembrando agora, não é que eu achei que eu ia odiar o jogo, mas eu achava que eu nunca ia conseguir pegar a graça de jogar, que era o Hotline Miami. A primeira vez que eu tive contato com ele, eu vi a pessoa jogando no computador. E aí tinha a mira e tal, e eu achei que era muito confuso pra funcionar numa manete. Só que aí eu joguei e falei, não, tudo de bom, que é perfeito. É mais uma surpresinha. Todos os jogos, né? Não teve nenhum que eu achei que fosse odiar, mas teve esses dois. Eu achei que você ia falar Marvel Avengers, Márcia. Ah, não, esse aí eu não gostei muito. Não odiei, mas não gostei também. Justo. Essa daqui eu vou direcionar pra Márcia. A pessoa que mandou essa pergunta, o nome dele, mano, é Lanley, só que o A é um 4. Talvez seja isso? Você me desculpe aí. Lanley. Tá bom. Ele pergunta: jogos AAA, ou AAA, como se escreve, se chamam assim para representar um grito de desespero? Jogos A gente acabou de falar do Avengers, né? Essa pergunta, pra mim, ela devia ser moldurada, ficar no museu. Exatamente, belíssima definição aí. Caraca, eu vou usar essa pergunta como o título do meu próximo vídeo de análise de um jogo AAA que não seja bom, assim. Essa pergunta, ela é a pura forma de arte, porque a gente não precisa responder. É uma pergunta pra você refletir. É verdade. Então, ela realmente deveria estar exposta no museu. Você para, você lê e você reflete sobre isso. Não é uma pergunta que exige uma resposta. É uma resposta interior. Você que busca a resposta dessa pergunta. É uma pergunta contemplativa. Exatamente. Sensacional, muito obrigado pela pergunta aí, Lanley. Um abraço pra você. Não sei se é assim que fala seu nome, você me perdoa. Bom, a última pergunta é do Abiscoitado. Um beijo. Maravilhoso o nome também. Abiscoitado é incrível. Eu amo Abiscoitado. E ele perguntou pro Dan se ele gostou do Ring Fit e pra mim, por que eu ainda não comprei um. Então, eu já vou responder que eu não comprei um porque eu comprei um óculos VR. Não sei se as pessoas sabem disso, mas eu comprei. Até chegar, eu vou todo dia eu falo, não sei se vocês sabem, mas eu comprei um óculos VR. Até o fim desse episódio, a Márcia fala sobre isso mais uma vez. Será que eu vou virar o novo coelho com Zelda? Talvez. Então, por isso eu não comprei, porque aí eu vou emular um Ring Fit com algum outro jogo em VR. Ora. É isso que eu pretendo fazer. E o Dan, ainda? Não foge da pergunta, não. Olha, eu tô esperando, tá silêncio aqui. Tô tentando fugir, né? Não, gente, é o seguinte, eu usei pouco o Ring Fit, eu tô com ele, não tem nem um mês, na verdade, que eu comprei, mas, assim, ele no início é muito interessante, é empolgante, você quer ver as fases e tal, mesmo se exercitando ali, né, que deveria ser uma coisa chata, ele consegue amenizar isso. Mas, por outro lado, eu não sei, eu não gostei tanto do ritmo dele, assim, sabe? Às vezes você tá correndo, aí você para, enfrenta um bicho, faz outro exercício, isso não funcionou, não clicou tanto comigo, talvez seja uma questão de tempo, de eu insistir um pouco mais, e é difícil você colocar ele na rotina, sabe? Eu não sei, eu ainda não tenho uma opinião formada, eu ainda vou insistir mais um pouco, talvez eu só, não sei, eu não tenho resposta, não vou dizer que eu não gostei, mas eu também não tenho certeza se eu gostei. Daniel Schettini disse que odiou que a gente vai jogar no lixo. Não, eu pretendo continuar insistindo um pouco, mas eu acho que talvez seja essa coisa de estar dentro de casa e tal, eu acho que eu me dou melhor com exercícios na rua, correndo e tal, é que infelizmente, pandemia, a gente tá evitando, mas eu não sei se eu curti tanto a experiência de me exercitar em frente à TV, dentro de casa, assim. Caraca, a resposta do Dan pra essa pergunta do Abiscoitado foi exato inverso do Edu, né? É tipo, o jogo que ele tinha certeza que ia adorar, mas pagou a língua e no fim das contas tá odiando. Sim, pois é, eu comprei muito certo de que eu ia curtir, cara. Gente, o Ring Fit não é um acessório barato, sabe? Ele não é uma coisa pra qualquer um comprar e tal, você tem que realmente coçar o bolso ali, né, pra poder comprar. Então eu pesquisei muito, eu vi muito vídeo, eu conversei com várias pessoas que tem. E aí, quando eu finalmente decidi, cara, vou comprar, eu, tava muito certo de que ia funcionar comigo. E eu vou ficar muito chateado se não funcionar, mas
eu vou insistir mais um pouco. Cara, eu acho que você devia insistir um pouquinho sim, Dan. Porque o jogo, ele vai se abrindo e, assim, a questão da rotina é mais uma coisa pessoal sua mesmo, que eu acho que você tem que conseguir encaixar ali. Mas, cara, se não clicar mesmo com você... O valor de revenda é alto. Eu, particularmente, acho que ele é um ótimo jogo pra você jogar em casa, pra você achar que você tá fora de casa. Principalmente se tiver uma TV grande, assim, na sua frente. Porque ele te dá aquela sensação, assim. Pelo menos pra mim, ele passou. Mas vende seu Ring Fit e compra um óculos VR, cara, porque é uma ótima substituição mesmo, assim, mesmo. Eu vou começar a seita, desconvertendo a galera do Ring Fit. Vem, gente, vem pro VR, vem. No óculos VR você vai estar fazendo um exercício aleatório, enquanto que o Ring Fit de fato tá tentando te ajudar a exercitar seus músculos corretamente e tal, Mas né? é chato, mas é chato. É, mais ou menos também, né, Coelho? No modo história ele ajuda muito ali, mas nos outros é muito arbitrário. Tipo, você que tem que montar sua própria série, se você for fazer os exercícios pra costas, exercícios pra não sei o quê, ele não pega tanto na sua mão assim quanto você acha. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho até o momento, assim. Quando você tá no modo aventura lá, sim, ele é super seu guia. Mas fora o modo aventura, se você quer fazer um exercício focado, eu senti que não é tão, assim, acompanhado, não, sabe? É, o lance é o modo aventura mesmo. Assim, eu gosto muito do modo de ritmo, principalmente, mas ele é um que eu jogo depois de jogar o modo aventura. É, teve uma pergunta que o Caio Berkeley fez pra gente aqui, que acabou que eu não pesquei ela aqui na lista, mas ele perguntou sobre se a gente faria um programa sobre o Ring Fit, né? E eu acho que, inclusive, primeiramente, um beijo pro Caio Berkeley. Beijo pro Caio Berkeley. De repente a gente faz um episódio aí sobre se exercitar, né? Com videogame. Eu acho que pode ser uma pauta interessante. Cara, tem muita coisa legal que dá pra falar sobre isso. Fica aí pro futuro, quem sabe? Ótima sugestão aí do Caio. Deixa meu óculos chegar primeiro. Isso aí, vamos esperar esse óculos na mão. Bom, a gente encerra aqui nossas perguntas, né, Coelho? É, vamos nessa pro nosso bate-papo agora. Bora lá então, Bora vamos lá. nessa, gente. O mercado dos videogames teve um boom durante a pandemia, porque foi um belo de um escape, né? As pessoas querendo sair um pouco da realidade terrível. Eu acho que até hoje tá acontecendo bastante isso, mas não apenas isso. Muitas pessoas ficaram mais em casa e cuidaram um dos outros. E o videogame acaba sendo uma excelente forma de entretenimento, né? Tanto pra você, quando você tá em casa, quanto pra você se conectar com seus amigos. Porque boa parte dessa interação social que a gente tem no dia a dia com as pessoas e deixamos de ter, a gente passou a ter online, né? E os jogos são uma forma também de conectar as pessoas. Tanto que os dados mostram que o mercado de games cresceu 140% só no Brasil. Muito louco isso, cara. Mais do que dobrou. Cara, sim, a gente viu também fenômenos, né, de jogos como o Among Us, né, e o Fall Guys, que foram jogos que criaram suas próprias comunidades. O Among Us é um fenômeno absurdo, assim. E eu queria perguntar pro Gui, cara, se você faz parte dessa estatística aí de que correu pros videogames pra poder, de repente, estar mais próximo dos amigos, pra poder manter alguma forma ali de convívio social, mesmo que no virtual. Eu tive fases, né, ao longo da pandemia, desse processo. A pandemia não acabou ainda, né, mas ao longo do tempo que já passou até agora em isolamento social, teve fases que eu não queria ver videogame na minha frente, assim, eu passava, sei lá, um mês inteiro sem ligar um console de videogame, e teve fases em que, tipo, era basicamente a única coisa que eu estava fazendo no meu tempo livre, era jogar. O pessoal que me acompanha lá no Twitter viu que eu fiz uma thread, né, que eu atualizo ele sempre com os jogos que eu vou zerando. Então, assim, o início de 2021, por exemplo, foi um boom, assim, de jogos zerados. Eu tava na fissura e tal, final de 2020 também. Mas deixei aqueles períodos que eu também não joguei muito. Quanto a jogos multiplayer, teve poucas vezes que eu consegui jogar com amigos, porque você tem que encontrar, né, os amigos que queiram jogar aquele jogo com você, aí tem que ser um multiplayer que eu acho bacana também, que a pessoa também vai gostar. Então, joguei um pouquinho de, como é que se chama lá, dos feijãozinhos, meu Deus do céu. Among Us? Não, outro. Fall Guys, Fall Guys. Fall Guys. Ah, tá, Fall Guys. Você tá vendo como a cabeça tá cansada? Tá faltando. Eu chamei esses dias durante a live do Ping lá, eu não lembrava o nome do Red Dead Redemption. Eu falei, o GTA de cowboy. Eu joguei um pouco de Fall Guys quando tava na época do ápice. Joguei algumas coisas no multiplayer. Tava jogando o It Takes Two, eu joguei 2 vezes online com amigos. Nossa, esse eu tô com muita vontade de jogar. É bom demais. Parece viu? um ótimo jogo pra pandemia, assim. Nossa, É bom demais. Perfeito. Mas assim, eu joguei mais single player mesmo, mas o videogame sem dúvida foi um cano de escape em vários momentos. E talvez eu faça parte desse público que também gastou
bastante com videogame. Eu comprei muito videogame em 2020 e 2021. Essa semana mesmo, ontem, comprei já jogo de novo. Jogo que eu sei que eu não vou jogar por agora. Vou comprando, vou aproveitando as promoções, vou comprando. E você, Dan, conta pra gente, você comprou muitos jogos que você não vai jogar, Dan? Hein, Dan? Será que o Dan comprou? Eu queria muito saber do Dan. Por que vocês estão perguntando isso pra mim, assim, desse jeito? Eu sei, um interesse súbito que me deu de saber. Especificamente de você também. Ai, gente, olha, além da coisa do videogame, né, que tem a coisa do escape, de você poder encontrar os amigos e tal, gastar dinheiro é uma coisa que distrai a nossa cabeça quando a gente tem dinheiro pra gastar, né? Então, infelizmente, eu acabei gastando dinheiro com umas coisas assim que eu me arrependo um pouquinho. Ring Fit. Colecionismo é um hobby também, ué. Faz parte. Tá bom. Eu vou adotar isso aí. Essa desculpa pra eu poder não me sentir tão mal. Não, mas o colecionismo é um hobby. Algumas pessoas gostam de cozinhar. Eu gosto de gastar todo o meu dinheiro com bonecos e videogames. Enfim. E o Nintendinho de Lego. O que eu acho uma ótima compra. Inclusive, invejei. Fiquei com vontade também de Uma comprar. das melhores compras do Dan. Não nego. Muito lindo. Olha, pior que foi uma compra muito boa, porque montar Lego é muito legal, né? Foi um pouco caro, mas tá bom, deixa pra lá. Não, isso a gente não pensa mais. O dinheiro foi embora, a gente esquece dele. Porque não pode isso, não. É verdade, mas ele foi uma aquisição legal. Mas quanto aos games, cara, eu comprei algumas coisas, assim, que foram, como o Gui falou, coisas que eu comprei que eu acabei não jogando, que ficaram no backlog lá. Mas a minha relação de tempo jogando mesmo nessa pandemia foi muito conflitante, assim. Eu não joguei tanto quanto eu achava que eu ia jogar por estar isolado, por não estar vendo amigos e tal. Fora quando era coisa pro trabalho, né? Assim, a gente até pode falar disso um pouco mais pra frente, essa relação do nosso trabalho com o videogame, mas no meu tempo de lazer mesmo, meu tempo livre, assim, do tipo, vou pegar e vou jogar isso aqui pra passar o meu tempo, eu não joguei tanto assim quanto poderia. Mas e você, Márcia? O quanto você jogou videogame nesse período até hoje, assim? Lembrando, gente, que a gente tá falando disso, parece que a gente tá falando no passado, né? Só que a gente ainda tá vivendo esse momento. Não acabou, está tudo igual. Não acabou, tá tudo igual. Eu acho que o novo normal chegou, né? Pra você tá tendo que explicar isso. Olha, eu acho que é a época que eu menos joguei na minha vida. De verdade. É mesmo? Eu fico muito chateada com isso. A pandemia foi uma junção de coisas que simplesmente foram acontecendo comigo. Hoje em dia eu vejo, né, que foram reflexos da pandemia. Eu achava que não. Mas aí eu afundei muito no trabalho. E aí, como todos os dias são iguais e todas as horas são iguais e tudo é igual o tempo todo, eu trabalho, tipo, o dia inteiro. E aí eu não consigo parar. E aí a minha cabeça, tipo, estragou num ponto. Terapia nela! Estragou num ponto que eu simplesmente não sei mais descansar. É tipo isso. E aí os jogos que eu joguei foram os jogos que eu tinha que jogar. E eu fico muito feliz, graças a Deus, uma dádiva, a gente tá gravando episódios aqui pro Final Level, onde eu tive que jogar jogos pra gente gravar, porque senão eu não ia jogar. Tanto que, assim, tem alguns jogos que eu comprei pra jogar mesmo. No meu tempo livre, vou pegar e vou descansar, vou me divertir. Eu não encostei um dedo neles por causa disso. Eu não consigo me forçar a descansar. E aí, tá muito difícil conseguir jogar videogame. Então, alguém me contrate pra jogar jogos, por favor. Cara, sabe uma coisa que aconteceu comigo, assim? Aí você falou isso, que você comprou e você acabou não encostando. Eu comprei muitos jogos, mas o que acontecia comigo, cara, era que, tipo assim, e acontece ainda, e vem acontecendo. Às vezes eu tô tão ansioso, eu tô tão exausto de tudo, que eu começo a jogar um jogo e eu não consigo focar nesse jogo. E aí é o famoso backlog, né, sendo alimentado ali. Eu começo um jogo, jogo um pouco, e aí nada me prende, eu acabo largando aquele jogo no meio do caminho e ele vai parar no backlog. E aí toda vez que eu ligo o videogame, eu olho aquele ícone ali, eu falo, caramba, eu parei aqui, eu não continuei esse jogo. Aqui é a mesma coisa, e é engraçado porque, assim, tem alguns jogos que a gente teve que jogar aqui pra gravar, que provavelmente não teriam pego muito meu interesse pra eu sentar e jogar muito, né? O Crash foi assim, não foi? Não, Crash eu gosto, mas eu acho que eu não teria comprado, mas eu sempre gostei de Crash. Mas, por exemplo, Resident Evil eu nunca tinha jogado e não era algo que eu teria comprado pra jogar, apesar de eu ter uma curiosidade com todos os jogos. E aí, por eu saber que eu precisava jogar, eu sentava pra jogar todo dia e ficava algumas horas jogando e gostando, apreciando muito o jogo. O The Last of Us também, né? Foi nesse esquema. Não, o The Last of Us é um jogo que eu teria jogado por conta própria também. Mas eu tô falando isso, até os jogos que, tipo, não são jogos que eu teria ido atrás. O Last of Us eu teria jogado, mas a dinâmica de eu saber que eu tenho que parar é uma coisa mais psicológica mesmo. Eu saber que eu tenho que parar pra jogar esse jogo me dá uma calma que eu não consigo ter se eu parar por uma iniciativa própria, assim. Igual agora eu tô com o Case e tal, que eu tô doida pra continuar jogando e eu simplesmente não consigo parar um tempo pra jogar. Até às vezes que eu peguei pra jogar e eu achei super legal jogar, eu não consegui relaxar. É um efeito da pandemia que eu fico assim, como resolver isto? Uma hora resolve. Seu
brincou falando da terapia, mas às vezes ajuda, não, verdade. É literalmente terapia. É a única coisa que a gente pode fazer. Cara, eu me identifico muito com o que você falou, desse lance de o trabalho virou a única coisa que você faz o dia inteiro, assim. Desde o início da pandemia, eu comecei a focar no trabalho, que é o meu canal, e é o meu trabalho principal. Tanto que o canal cresceu pra caramba, e eu aumentei muito a produção, muito mesmo. Até um ponto de eu ficar meio alucinado de tanta coisa que eu ia fazendo. Só que o meu trabalho envolve jogar. Eu preciso jogar os jogos pra poder escrever sobre eles e fazer as listas, escrever as análises, e a gente faz muita coisa lá no canal, além do Final Level Cast. Então, tipo, durante a pandemia eu joguei muito videogame. Eu iniciei as lives também, mas eu descobri também que eu gosto de fazer lives mais pra conversar com a galera do que pra jogar. Quando é um comfort game assim, eu gosto de fazer live pra jogar, mas quando é um jogo novo, eu prefiro jogar no meu próprio ritmo. Eu descobri isso sobre mim, eu não sabia, e eu desregulei completamente minha rotina e meu sono por causa desse lance de trabalhar o dia inteiro. E de noite, como eu não via minha namorada, tipo, agora a gente tá se encontrando mais, né? Durante um ano praticamente, a gente só se via 2 vezes por mês. E o nosso horário de se falar, como eu tava trabalhando sempre o dia inteiro, era de noite. Depois de todo mundo foi dormir e tudo mais, a gente ligava e jogava junto, qualquer coisa. Então a gente jogou muito isso e a gente ficava de madrugada jogando, meu sono totalmente desregulou. E o sono desregulado, a ansiedade, nossa, bateu lá no pico, porque vira uma bola de neve isso, né? Você não conseguir dormir direito, aí você se sente improdutivo, e aí você se esforça muito mais do que precisa pra poder fazer o seu trabalho, e aí você já está com aquela cobrança que você criou, porque lá no início você tinha conseguido criar um monte de coisa e agora você não tá conseguindo mais. Enfim, a ansiedade aumenta. Não sei direito como é que para isso, tá ligado? Só regulando o sono mesmo. Terapia! O exercício tem me ajudado muito, na verdade. Aí, Dan. Eu tô curioso. Pois é, mais cobrança. Eu tô curioso pra saber do Gui, cara. Como tem sido essa relação de trabalho versus passatempo quando o assunto é videogame pra você? Você tem conseguido separar as coisas? Tem sido uma coisa prazerosa pra você? Ou você tá nessa de também, tipo, embarcando mais quando é uma coisa mais pro trampo do que pro hobby? Eu não costumo fazer muito resenha, né? Eu fiz 2 resenhas nesse mais de um ano que eu tô no The Enemy. Eu fiz 2 resenhas só, antes disso tinha feito em 2019. Então, meu trabalho envolve muito roteiro, né? Envolve muita notícia, muito vídeo pro canal, que não necessariamente depende de eu zerar um jogo e escrever sobre ele. Às vezes, por exemplo, o Ranqueado, que é um quadro que eu tenho lá, ele trabalha muito com retro games, então, com a história dos jogos, com o impacto dos jogos na cultura. Então, não precisa muito jogar o game pra ir lá fazer uma espécie de uma resenha e escrever sobre ele na hora. Mas nessas 2 resenhas que eu fiz, que foi do Takes-Two e do Resident Evil Village, chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu não aguento mais. Eu não queria estar jogando videogame agora. E não era nem porque, tipo, resenha é uma coisa que já exige bastante da gente, mas acho que é aquela coisa de, putz, terminei um dia de trabalho e eu não queria, sabe, jogar um jogo. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu queria, sei lá, ver uma série, dormir. Eu queria me desconectar um pouco dessa coisa dos jogos. Não, tem que ir lá capturar a imagem, tem que ir lá jogar mais um pouco, completar aquela parte, enfim. No período em que eu não tava fazendo resenha, que eu tava mais de boa, eu tava jogando mais. Pra mim, pelo menos, tem muito a ver com excessos. O momento em que eu tô com mais tempo livre, que, sei lá, eu tive um dia mais leve no sentido até de humor mesmo, das coisas que aconteceram ao longo do meu dia, eu me sinto mais tranquilo pra jogar. Mas esses dias mais pesados de pandemia, tipo, caramba, tô fechado em casa, não vejo a luz do sol faz meses, sabe? Só saio pra ir no mercado uma vez cada 15 dias, não vejo ninguém. Aí às vezes você não quer jogar videogame, às vezes você quer outra coisa, você tá de cabeça cheia. Você tá meio sem saco, né? É aquela coisa, vontade de comer uma coisa gostosa que eu não sei o que é. É isso todos os dias. Foi daí que eu comecei a assistir One Piece, né? Nesse lance de eu preciso fazer qualquer outra coisa. E eu iniciei o anime mais longo. 0 arrependimentos, é maravilhoso. Totalmente certo. Coelho, comigo, essa coisa do escapismo do videogame, que as pessoas falam muito, né? Você até falou isso assim que a gente começou a gravar, que esse crescimento do mercado, das pessoas indo muito pros videogames também servia como escapismo. E pra mim, como eu já falei antes, né? Ele não cumpriu muito esse papel porque eu não conseguia focar no videogame. Você conseguiu fazer do videogame esse seu lugar de paz, assim, pra você, tipo, agora eu vou me desligar aqui e vou pro videogame? Eu consegui sim, Dan. Na verdade, de 2 formas diferentes, eu acho que ele serviu isso pra mim. Porque quando eu tô focado no meu trabalho, eu dependo disso, eu tô focado. Eu não penso muito nas outras coisas e as vontades passam, assim, entendeu? Então, quando eu tô jogando videogame, muito dos jogos que eu jogo são só porque eu preciso cobrir aquilo no canal. Não é porque eu realmente queria jogar aquele jogo. Porque tem muito jogo menor que lança que não é o grande jogo da Nintendo daquele mês, que eu tô super hypado pra jogar, sabe? E eu acabo descobrindo umas coisas que me surpreendem, eu acabo aprendendo bastante. Eu tô sempre focado, tipo, anotando e pensando o que eu vou fazer com
aquilo, não sei o quê, e conversando com a equipe, e aí já pensa no título e na thumbnail, tem 1000 processos na minha cabeça ao mesmo tempo que me tiram um pouco das outras sensações de ansiedade quando eu tô focado nisso, né? E o outro momento é que eu joguei com a minha namorada os outros jogos mais relax, né? E os que marcaram principalmente foi o Paper Mario Origami King, que eu parei de cobrir ele no canal, falei, cara, eu só quero jogar ele com a minha namorada e já é isso. E foi o LoL também, tanto que depois daquele programa que a gente gravou sobre LoL aqui no Final Level Cast, se a gente gravasse esse programa de novo, eu ia conseguir falar muito melhor, porque hoje em dia eu entendo muito melhor do jogo do que naquela época. E o Cyberpunk 2077, que eu fui um dos poucos que gostei muito do jogo por causa disso, porque não importava muito, era o jogo que eu tava jogando com a minha namorada, aquele momento nosso, assim, de dar um relax, entendeu? Então, ele serviu, sim, como um escape. E com meu filho, cara, porque agora meu filho tá aprendendo a jogar e é a coisa mais gostosa do mundo, eu ensinar ele, entendeu? Fez muito bem pra mim, muito, muito mesmo, sério, porque tinham épocas e semanas que eu ficava alucinado. Sério, eu pegava o carro e saía andando pra qualquer lugar e voltava pra casa, porque eu não aguentava mais ficar parado no mesmo lugar, entendeu? Teve um dia que eu fiz isso, eu falei, eu preciso sair de casa, eu vou enlouquecer se eu ficar dentro de casa. Aí eu botei a máscara, botei todo o aparato e fui no mercado. Não dá, cara. Tipo, ir no mercado pra aliviar a cabeça é uma coisa assim. Muito doido. Isso é muito doido. E você, Gui? Tipo, a Márcia eu sei que não jogou tanto, assim, tá mais no meu time. Rolou essa sensação de escapismo com videogame, mesmo que talvez não tão consciente, mas... por alguns momentos rolou. Como eu falei, eu tive uma fase em que eu joguei bastante, né? É uma fase que vai e volta, na verdade. Mas nesses momentos que eu consigo me focar, putz, tem algum jogo que tá puxando a minha atenção, tá me fazendo ficar engajado, aí eu esqueço um pouco, aí é bom. Eu acho que no fim do dia eu acabo, sempre que termino o expediente, termino de fazer as coisas da casa e tal, rola muito aquela coisa assim, eu preciso fazer alguma coisa recompensadora antes de dormir. Às vezes é, sei lá, comer uma coisa gostosa, né? Como a Márcia mencionou. A Márcia sempre posta os lanchinhos. Às vezes é tomar uma taça de vinho, às vezes é ver um filme legal ou uma série, e às vezes quando eu tenho disposição a jogar um game, porque eu não sei vocês, mas eu não consigo jogar videogame quando eu tô cansado, por mais que eu queira. Se eu tiver assim com muita vontade de jogar um jogo, mas eu tô me sentindo fisicamente, mentalmente cansado, eu prefiro, sei lá, não, amanhã eu jogo. Por mais que eu queira jogar aquilo, eu não gosto de jogar cansado, porque é um negócio que quero estar ligado, quero estar atento na hora de fazer. Então, vários momentos que eu termino o dia cansado, porque eu trabalhei até demais, eu tinha excesso de demanda, eu acabo deixando pra lá, mas os momentos em que me enganchou foi legal. Tive uns momentos legais com o Yakuza Kiwami, por exemplo. Eu zerei alguns indies desses tempos atrás, joguei The Messenger, putz, tava jogando Star Wars, aquele das naves, como é que se chama? Squadrons. Squadrons. Mas enfim, só nesse ano de 2021, no início do ano, cara, sei lá, zerei mais de 20 jogos, assim, nos primeiros 3 meses do ano, 4 meses do ano. Caramba, jogo pra caramba. Assim, nem todos eram longos, tinha muito jogo curto, jogo assim de 6 horas, jogo até de 2 horas, 4 horas. Mas eu falei assim, não, eu quero sentir que eu tô fazendo algo. Como eu não tô com cabeça pra ler, porque em casa eu fico meio ansioso e eu nem tenho conseguido ler. E às vezes eu me sinto meio sem saco pra começar uma nova série ou parar pra ver um filme. Aí eu falo, não, eu quero pelo menos aumentar meu repertório de jogos aqui. Esse tempo de isolamento, isso é uma coisa que tem sido bem marcante, assim. Eu entendo que eu trabalho com videogame e por mais que eu jogue videogame quase 30 anos que eu jogo videogame, eu sinto que o meu repertório ainda é muito pequeno. Tem muita coisa essencial que eu não joguei. Então, na pandemia, eu assumi essa coisa de, não, eu vou jogar várias coisas, eu vou aumentar o meu repertório, eu vou poder falar com mais propriedade sobre vários jogos essenciais que eu não joguei ainda, e eu tô nessa caminhada aí, de tentar jogar bastante coisa, e já que é minha profissão, já que eu vivo disso, já que eu falo disso, né, eu tô aqui num podcast sendo convidado pra falar sobre isso, por exemplo, é muito bom aumentar essa bagagem, né? Gui, não se engane, a gente te convida por causa da sua voz, tá? É, só por isso. Tá bom. Você pode falar o que você quiser, a gente vai acordar. Só por causa da minha voz? Eu desliguei aqui o filtro, agora a minha voz é assim. Mas, ô Gui, você tava falando isso, eu tava pensando que eu sinto que eu faço algo parecido com você, só que o meu eu já identifiquei que é ansiedade. E aí eu fico desesperada agora porque eu sei que isso é um reflexo da minha ansiedade. Que parece que desse isolamento e tudo mais, eu não consigo passar um tempo simplesmente à toa, sem produzir algo. Ou fazer algo que vai converter em algo pra melhorar a minha produção de outros algos. E você falando isso do videogame, pra mim é a mesma coisa. De, tipo assim, a gente
simplesmente não consegue descansar. É. Até quando você tá jogando videogame, você escolheu um hobby que vai te ajudar no seu trabalho. Putz, vou ter que falar isso na terapia. Desculpa por ter estragado sua vida. Aí você fala que a terapeuta falou e passa pra mim, por favor. Eu não comecei terapia ainda, inclusive é uma parada, já peguei uns contatos, devo começar muito em breve. É uma coisa que há muito tempo eu queria fazer, mas tinha alguns obstáculos logísticos pra eu começar a fazer, e eu acho que nenhum momento melhor, né, do que esse que a gente tá fechado em casa pra, sei lá, cuidar um pouco da cabeça, né, com ajuda profissional. É bom. Então é realmente bom. Mas sobre isso que você falou é bem verdade. Essa coisa de ficar de papo pro ar, de gastar tempo sem fazer nada, é uma coisa que eu tenho me permitido pouquíssimo fazer, porque eu sinto que eu tenho tão pouco tempo, porque a gente trabalha muito mais em home office, né? Na época que eu tava no escritório, era assim, deu meu horário, eu ia pra casa e me desliguei completamente do trabalho. Eu vou cuidar da minha casa, das minhas relações sociais, sabe? Da minha vida. E aqui no home office, acontece. Agora, 10 minutos antes da nossa call aqui pra gravar, eu recebi uma mensagem do editor de um vídeo que eu tinha que aprovar, que eu tinha esquecido. E assim, faz parte do meu dia a dia, isso, putz, à noite eu vou lá, vou aprovar um vídeo, vou ficar até mais tarde, preparando cenário, escrevendo o roteiro, gravando. A gente não desliga, né? A gente tá aqui no meio e fala, tipo, sei lá... já tô aqui, né? Vou já só tô aqui. fazer aquilo ali. Vou adiantar pra amanhã, né? É bom manter a cabeça ocupada, né? Aspas, assim. É bom ficar sempre com a cabeça ocupada pra não ficar na bad por causa do isolamento. Então, às vezes a gente acaba caindo um pouco nessas armadilhas de pegar um pouco pesado demais e aí rola aquele cansaço, né? E é uma coisa que eventualmente acaba acontecendo comigo, né? E aí eu percebo, e aí eu vou lá e me desvencilho. Eu falo pro pessoal na minha equipe, falei, galera, é o seguinte, tô exagerando, não posso mais, vou respeitar meus horários. Aí eles, não, faz isso mesmo, senão vai dar um burnout em você. Aí, tipo, dá 2 semanas eu tô fazendo de volta. A gente não consegue, né? A gente não se aguenta. É meio que um vício também, né? E é um dos problemas de trabalhar com entretenimento, né? De fato. Porque as coisas se misturam muito fácil, né, cara? Primeiro que é muita coisa saindo ao mesmo tempo, é muita coisa pra acompanhar, por consequência, muita cobrança, tanto do trabalho quanto a sua própria cobrança pra estar, né, à altura de tudo que tá rolando e conseguir entregar. E você acaba misturando o seu hobby no meio disso tudo, né? Até por isso eu perguntei se você, Gui, sabe separar isso bem, assim, né? Eu fiquei até curioso também com isso que você falou. E a Márcia também falou, né? De você não querer se sentir não fazendo nada ali. Então você pegou o videogame porque você quer aumentar o seu repertório, você quer sentir que você tá fazendo uma coisa ali que te dá uma sensação de, putz, beleza, eu cumpri isso aqui e foi legal. Progresso. Exatamente. Isso não acaba virando uma cobrança sua, assim? Isso não gera um certo conflito em você? Que foi isso que a Márcia falou, né? Tipo, de repente daí tem que levar pra terapia. Desculpa por ter estragado a vida de Guilherme Dias. Desculpa. Se eu pudesse, eu me propunha até apagar a primeira sessão de terapia, mas infelizmente não vai rolar. Tipo, eu pergunto isso porque isso acontece muito comigo, cara. Quando eu comprei o Xbox, né, eu comprei muito ele pensando no Game Pass. E tinham vários jogos ali, quando eu vi o catálogo, eu pensei, caramba, eu não joguei vários desses jogos. E são jogos, assim, que eu considerava essenciais de eu ter jogado. Dentre eles tinha o... Me falhou a memória agora. Aquele do espaço lá, que é um looping. Outer Wilds. Outer Wilds, exatamente. Sempre confundo com The Outer Worlds. Sim. É muito parecido e eles saíram mais ou menos na mesma época. Enfim, esse era um jogo que eu já tinha ouvido falar, alguns amigos já tinham me recomendado. E aí o que aconteceu foi que a maioria dos jogos que estavam ali no Game Pass e que eu pensei, cara, eu tenho que jogar isso aqui porque, tipo, é um absurdo eu nunca ter jogado isso daqui e eu trabalhar com videogame. Eu não consegui jogar. O maior exemplo é o Halo, que, tipo, eu nunca tinha jogado. Comecei, joguei um pouquinho do 1, aí tava gostando, mas aí desapeguei, não continuei. Nossa, Halo é muito delicinha, né? Dá uma chance de É novo. muito bom, só que é tanto jogo nesse pacote, sabe? Desse período em que eu, tipo, beleza, vou começar aqui, e aí eu não conseguia entrar, e não era culpa do jogo, sabe? É culpa, sei lá, desse momento maluco que a gente tá passando, sabe? Será que não é um pouquinho também aquele lance de, tipo assim, você vê aquele ícone lá, e aí você vai jogar, só que aí lança o novo jogo que você vai cobrir no Final Level Cast, aí você se dedica pra aquilo, e aí você deixou aquele lá pra trás que tá na sua memória. Aí depois, a hora que você vai voltar até ele, já tem uma outra parada, tipo assim, o mundo já andou pra frente e você... meio que, tipo, a boia salva-vidas assim, meio que ficou fora do seu alcance. Eu queria trazer um ponto de vista aqui, que eu tô tendo esses dias. Eu comprei o Oculus Quest, né? VR. Isso mesmo, Márcia, não. Ela queria falar que ela comprou, né? Eu só queria falar isso, é isso que eu queria falar, gente. Pode continuar assim. Não, mas enfim, eu comprei um óculos VR. É uma coisa que, assim, sei lá, se eu joguei 4, 5 vezes na minha vida toda, foi muita coisa. Então é uma novidade pra mim. Então eu tô muito ansiosa pra jogar e eu tenho certeza que quando chegar, eu vou dedicar muito tempo pra jogar ele. Porque eu tô numa ansiedade que eu não tenho, assim, há anos com alguma coisa. E aí eu fico pensando, aí desde que eu comprei eu tô nessa ansiedade, eu tô pensando a respeito disso. Porque, assim, por mais que a gente, igual o Dan, não tinha um Xbox e ele ia aproveitar pra jogar jogos que ele perdeu na época, não é uma novidade tão novidade. É uma coisa que você tá ali meio em cima do muro entre a obrigação
e a curiosidade. Não é uma coisa que te despertou um sentimento a mais, assim. E eu sinto que justamente por a gente estar o tempo todo vivendo a mesma rotina, as mesmas coisas, etc, a gente tá perdendo muito esse sentimento de novidade com as coisas. E talvez justamente por isso a gente não consegue focar em nada. Porque a gente fica, tipo, é tudo igual e nada prende o interesse. É, faz sentido. Vou voltar aqui pra falar depois que meu óculos tiver chegado, se é isso mesmo. Eu acho que você vai curtir. Tomara. Eu comecei a falar e dei volta, mas eu ia perguntar pro Gui se não existe essa cobrança, sabe? Porque da minha parte existe, assim, essa cobrança de, tipo, manter o interesse num jogo, porque no fundo eu sinto que aquele jogo vai ser importante pra mim como profissional também, sabe? Isso acontece com você, cara? Sim, bastante. Por exemplo, eu adquiri recentemente 3 coleções de jogos que eu pretendo jogar, que são coisas que eu ou joguei muito pouco ou nunca terminei, né? Peguei 2 coleções do Castlevania e uma de Mega Man X, que são jogos que eu tive um contato muito superficial, assim, todos os Castlevanias clássicos, joguei bem pouco, os Mega Man X devo ter jogado uns 3 ou 4. Então aquela coisa, não, eu preciso jogar. Putz, Castlevania tá fazendo 35 anos agora em 2021. Quero fazer um especial mais pra frente no ano, preciso jogar. O Game Pass, por exemplo, ele gera em mim um outro tipo de pressão ainda, aquela pressão de que os jogos vão sair, né? Então teve vários jogos que eu descobri, vai sair daqui a 15 dias, corri lá pra jogar, pra terminar e ver se realmente valia a pena, né, antes que passasse a oportunidade. Mas eu me cobro bastante como profissional, porque a gente tem um público que é um público muito legal, mas tem uma galera muito cruel também, né, que acompanha a gente. De fato. Então, eu me policio muito pra não deixar muito espaço pra galera hater, pro pessoal que vem encher o saco. Então, eu gosto de ter muita propriedade na hora de falar uma coisa, na hora de fazer uma pesquisa, eu gosto de ver várias e várias vezes pra ver se a informação tá 100% certa. Na hora de falar sobre um jogo e fazer alguma afirmação sobre a qualidade dele, eu quero ter certeza de que eu joguei. Na hora de falar sobre uma franquia, eu quero ter um pouquinho, né, de noção do que se trata, o máximo, na verdade, que eu puder. Então, pra mim é uma cobrança constante, e em tempos em que a gente tá em casa, e que trabalha entretenimento, e que é difícil traçar a linha de onde começa o trabalho, onde começa o entretenimento, eu caio várias vezes nessa armadilha. É meio complicado. É complicado, sim. Cara, uma coisa que aconteceu muito comigo nessa de tentar pegar um jogo pra jogar e tal, não sei o que foram jogos que são aqueles jogos tipo Overwatch, que é um jogo que você entra numa partida, você joga ali 10 a 15 minutos de partida, e aí você fica num lobby esperando uma nova partida, ou você mesmo não começa a procurar e nisso você se ocupa com uma outra coisa. Esse tipo de jogo, tipo Splatoon, tipo Overwatch, eu também jogo FIFA, né? Sei que vocês vão pegar no meu pé, mas eu jogo também. São jogos que me atrapalharam a focar em outras coisas que eu queria jogar, mas não porque, eu tô viciado em jogar Overwatch, mas é porque o Overwatch, ele facilitava pra que eu me desconectasse. Tipo, eu jogava uma partida, parava, daqui a pouco eu tava no Twitter. E aí eu tava lendo lá sobre, sei lá, CPI, sabe? E aí eu tava me desconectando e ficando ansioso e nervoso e puto. E aí alguém mandava uma mensagem no WhatsApp, eu respondia, vou buscar mais uma partida aqui do Overwatch. Tipo assim, eu dediquei 1h30 pra jogar Overwatch, mas na verdade eu joguei durante uns 20, 30 minutos, sabe? Deixa eu só pegar esse gancho do Overwatch que você falou, porque eu achei interessante, porque você é uma das poucas pessoas que eu tenho contato mais constante por internet, que voltaram, né, e estão jogando e tal. Eu parei de jogar Overwatch por 3 motivos. Primeiro, porque o jogo tá largado pela Blizzard, né, eles não estão mandando atualização de conteúdo, né, então eventualmente fazem os eventos reciclados lá, mas não tem herói novo, não tem mapa novo, já faz um tempo que estão focando no Overwatch 2. Sim. Segundo, porque o Overwatch pra mim era uma injeção de adrenalina. Eu costumava brincar, mas era uma brincadeira com fundo de verdade, que quando eu tava meio deprimido, eu jogava Overwatch pra passar a ter raiva. Então eu tô muito desanimado, eu vou jogar Overwatch, então eu vou ficar muito puto e aí vai ficar legal. Tipo, não vai ficar legal, mas eu vou ficar pelo menos mais ativo. E o terceiro motivo é justamente porque quando você tá jogando um desses live games, né, ou Game as a Service, como você quiser chamar, jogos como serviço, você gasta muito tempo neles e deixa de investir tempo concluindo outras coisas. Então essa coisa de, eu preciso fazer uma coisa que eu sinta que eu progredi em algo, que eu concluí algo, eu tenho mais de 1000 horas de Overwatch. Então eu às vezes fico pensando, nossa, as 1000 horas, a quantidade de jogo que eu poderia ter zerado e concluído. Então foi um dos motivos, inclusive, que eu dropei agora em período de pandemia mesmo, porque eu falei, não, eu quero concluir, eu quero sentir que eu tô fazendo algo, eu tô preso em casa, mas eu quero sentir que eu tô evoluindo de alguma forma, que eu tô concluindo ciclos. E aí foi um dos motivos, assim. Mas você não jogava com amigos, não? Você jogava sozinho? Eu joguei durante um bom tempo com amigos, mas aí a galera foi desanimando, né, por causa desse estado que eu falei que o jogo tá. Aí eu tava passando muita raiva jogando sozinho, e eu falei, não tô ganhando nenhuma coisa nem outra. É porque boa parte dessa sensação que a gente tem de prazer, né, de tá fazendo algo que tenha valor, vem do fato de você tá compartilhando momentos, né, que você não pode mais, assim, com a galera e tal. Ainda mais você que se mudou e tudo mais. Se uma vez você vai perdendo isso, vai perdendo realmente o sentido. Essa sensação aí é o que eu tô tendo um pouco com LoL agora, eu acho, porque eu gastei muito tempo com LoL nesse último ano, cara.
cara. Cara, o que acontece comigo com o Overwatch, Coelho, é que assim, quando você joga com os amigos, eu não sinto que eu tô perdendo tempo no Overwatch, sabe? Tipo, eu tô jogando ali, a gente fica todo mundo puto junto, e aí, quando acaba a partida, a gente conversa, a gente ri, a gente fala de um filme, de uma série, alguma coisa. Acontece que, assim como no caso do Gui, muitos dos meus amigos pararam de jogar, ou migraram pra uma plataforma, por exemplo, meus amigos jogavam todos no PlayStation, e muitos deles passaram a jogar no PC. E eu não gosto muito de jogar no PC, eu até acabei comprando o Overwatch no PC, eu tenho lá minhas 300 horas no PC, isso porque eu não gosto de jogar no PC. Nossa, cara. Pois é. Aí eu não sinto que eu tô perdendo tempo, eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa, eu tô com os amigos, eu tô socializando ali, sabe? Além de estar jogando um jogo. Mas eu passo muito tempo no Overwatch jogando sozinho. Então assim, às vezes eu sento no videogame, parece que é um movimento inconsciente da minha mente, de tipo assim, cara, daqui a pouco eu vou jantar, então o Overwatch eu consigo jogar só 2 partidinhas aqui. E na verdade essas 2 partidinhas ali, porque é o tempo que você espera uma partida, é o tempo que você joga, aí às vezes a partida empata, né? Então ela vai mais longe, demora mais tempo. Quando você vê, você ficou ali quase 1 hora jogando. Se eu tivesse pegado um Yakuza, por exemplo, da vida, eu teria feito 2, 3 missões ali e avançado na história. Mas eu não fiz isso. Você não tem comprometimento, né? Isso... Não tem. É tipo aquela coisa, você se sente muito mais à vontade de assistir 4 episódios de uma série de 20 minutos do que sentar e ver um filme. É engraçado. No fim das contas, é quase o mesmo tempo. Sim. Nossa, é exatamente isso. Então, isso aconteceu muito comigo, cara, no Overwatch. Tanto que, no momento, eu tenho evitado jogar Overwatch sozinho. Tanto o Overwatch quanto outros jogos multiplayer, assim. Que eu falo mais do Overwatch porque realmente ele é um problema na minha vida. Cara, chegou um ponto que, recentemente, eu baixei um aplicativo chamado Forest. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um aplicativo de produtividade. Tipo, você planta uma semente pra crescer uma árvore, assim. E aí você liga um timer. Se você pegar o seu celular e sair do Forest, a sua árvore morre. Caramba! Então você fica lá na sua florestinha, uma árvore morta, sabe? Então é tipo assim, é pra você... Se sentir mal mesmo. Se sentir mal. Então ele faz isso com você. E aí, tipo, ele tem uma coisa de você... Depois que você planta tantas árvores, você pode plantar uma árvore na vida real. Ah, que legal. Em contato com uma ONG e tal. Então assim, eu peguei esse aplicativo pra poder focar mais no trabalho, poder focar mais nas minhas coisas. E você pode criar tags nele. Eu acabei criando uma tag pra jogos. E o nome da tag é Backlog. Olha só. Porque aí eu me impeço de, tipo, jogar Overwatch ou de ficar no celular no meio de uma partida e outra pra poder jogar um jogo que eu sinto que eu vou progredir. Chegou nesse ponto, assim, pra mim. O Force tem ajudado um pouco. Eu tô jogando Yakuza Like a Dragon no momento e tô conseguindo progredir, assim. Mas o Overwatch, ele fez esse turbilhão de maluquice que me afastou de muitos jogos, sabe? E eu conheço várias pessoas que ficaram nessa mesma situação, só que com outros jogos, sei lá, com Warzone, com Splatoon, Mario Kart, sei lá. Ou LoL mesmo, como o Coelho citou. Falei pra caramba aqui, né? Quando eu começo a falar de Overwatch, eu até começo a suar, né? Eu sei que nós aqui estamos dentro de um recorte muito específico, né? Que são pessoas que de alguma forma trabalham com videogame, né? Tipo, eu com mais na parte de notícias, né? O Coelho fazendo mais resenha, a Massa mais na parte do próprio podcast mesmo, o Dante o canal dele. Então, assim, a gente tem formas diferentes de trabalhar, mas todo mundo aqui trabalha com videogame, né? Cobrindo o videogame de alguma forma. E nós temos lá no Ping, o Ping de comentários que nós chamamos, né? Comentários da galera, que é um dia da semana o pessoal manda os e-mails pra gente. E é muito legal ver esse contato de como as pessoas estão, nossos ouvintes, né? Nossa comunidade está reagindo à pandemia. E são pessoas que não trabalham com videogame, né? Então, pra grande parte desse pessoal, o videogame tem sido, sim, esse cano de escape, tem sido, sim, essa coisa gostosa, né? Pra jogar depois do trabalho, pra desligar um pouco do mundo, né? Afinal, não faz parte, né, do trabalho deles. E aí eles mandam os comentários pra gente falando de duas coisas, né? De como os jogos têm sido importantes e de como consumir conteúdos de pessoas que falam sobre jogos tem sido importante. Então, a gente recebe toda semana alguém falando, nossa, tem sido tão bom ouvir o podcast de vocês, né? Ver o material que vocês estão fazendo, ajuda tanto, a gente sente tão abraçado, a gente sente amigos de vocês. Nossa, é verdade, Gui. E aí dá aquele quentinho assim no coração, né? De beleza, né? Estamos todos um pouco abalados, um pouco oprimidos pela pandemia, mas jogar isso, criar esse repertório, trabalhar duro no que a gente tá fazendo, tem resultado em algo bom, um escapismo para as outras pessoas também, né? Eu acho que isso que você falou, ele me traz muita memória, que assim, eu sempre fui muito positivo com as coisas, né? Então, sei lá, eu faço um react, alguma parada, eu tô sempre na vibe que aquela parada tá querendo me passar. E, naturalmente, eu passo isso pra galera. E antes da pandemia, eu recebia muita crítica da galera falando, você fica animado com tudo, não sei o quê. Porque na hora que eu tô fazendo, eu tô empolgado. Depois eu faço análise crítica. Eu não quero saber da análise crítica na hora que é o evento que eu tô participando junto com a galera, entendeu? Depois da pandemia, isso diminuiu muito. Eu recebi muitos comentários das pessoas justamente gostando da positividade do meu canal. Tipo, caraca, cara, eu gosto de te acompanhar porque você passa uma positividade, uma parada boa. Que eu acho que muita gente começou a sentir falta disso no dia a dia, né? De estar em contato com as outras pessoas
pessoas. E é engraçado que nessa parte de consumir, né, e acompanhar outras pessoas que estão produzindo conteúdo sobre games, eu também sou uma pessoa que estou consumindo mais conteúdo sobre games na pandemia, e não é nem pelo interesse de ficar bem informado e tal. Nessa hora realmente é de escapismo, porque tem essa coisa, né, a gente fica em casa, então se suja muito mais a casa, suja a louça, cozinha, não sei o que e tal. Então eu passo muito mais tempo limpando a casa. E aí virou o meu momento de limpar a casa e de não ficar ansioso ouvir podcast. Uma coisa que eu não tinha costume de ouvir, assim, já faz uns 10 anos que eu não tinha costume de ouvir podcast. E aí eu ouço muito vocês, pessoal do Jogabilidade, tô sempre acompanhando o Vértice, ouço também o Motherboard lá do pessoal do Overloader, e cara, é isso, assim, é o lance de você se sentir próximo. Às vezes vocês estão falando aqui, e eu me sinto tão em casa que eu interajo, ou dou risada quando, tipo, do nada meu nome aparece aqui, porque é engraçado, quase todo mundo que vira esse podcast eu conheço de alguma forma. A maioria já trabalhou comigo ou são meus amigos de alguma forma, né? É quase um monopólio aqui da mesma comunidade. E aí eu tava ouvindo, sei lá, outro dia o Lucas veio aqui, né? Teve uns tempos atrás o Gugelmin tava aqui, que trabalhou comigo, o Lucas do Nautilus, né, tava mencionando. Acho que o Mikali veio aqui uns tempos atrás também, não veio? Sim, já atrás. Mais de uma vez até ele falou pra gente. Então, assim, a Mari. Aí eu vou assistindo como se eu estivesse ouvindo os meus amigos falar. E às vezes eu interajo, né? Eu dou risada junto e tal. É muito especial, assim, por mais que a gente passe por esses perrengues, que essa produção não tenha parado, porque a gente pensa, nossa, pessoas morrendo, estamos falando sobre videogame. De fato, não é uma prioridade, mas não deixa de ser um alento, né, para pessoas que às vezes precisam desligar um pouco dessa realidade horrível que a gente vive. É importante estar bem informado, é importante estar atento às coisas que estão acontecendo, mas tem hora que você precisa desligar um pouco, senão você pira. E talvez a gente seja parte disso, né, produzindo um tipo de conteúdo que de alguma forma abençoe as outras pessoas em algum nível. É verdade. Não é legal a gente saber que o Gui de fato ouve as paradas que a gente sempre menciona ele, né? Aí ele ouve a voz dele, ele responde a gente em voz alta. Não doido. Tem que fazer um bingo, né, das coisas que a gente fala sempre aqui. Uma delas é Guilherme Dias, né? Cara, mas só queria endossar isso que o Gui falou sobre as pessoas que acompanham o nosso trabalho e que falam que de alguma forma, né, isso que a gente produz, o conteúdo que a gente cria, de alguma forma os ajuda e faz parte da vida dessas pessoas, principalmente nesse momento de isolamento, de pandemia, nesse momento tão difícil que a gente tá passando. Cara, eu recebo muitas mensagens e são sempre nesse espectro de tipo, pô, vocês ajudaram muito, eu vou pro trabalho ouvindo o Final Level Cast. Eu já recebi mensagens de pessoas falando, cara, o momento da semana que eu mais me divirto é quando sai o podcast, sabe? Eu fico muito feliz quando eu recebo essas mensagens e isso aí que você falou mesmo, Gui, que o Coelho falou também, dá um quentinho no coração, né? Porque no fim das contas a gente tá trabalhando pra caramba, jogando, consumindo, enfrentando todas essas coisas que formam esse megazord maluco da pandemia e a gente tá conseguindo de alguma forma se manter em pé e ajudar as pessoas, nem que seja só se divertindo naquela 1 hora, 2 horas que elas conseguem acompanhar o nosso conteúdo. Então isso é muito maneiro mesmo. Inclusive um beijo pra todo mundo que manda mensagem. Mandem mensagens que a gente se diverte. A gente sempre lê, de fato mesmo, e é muito legal interagir. Principalmente lá no Twitter, a gente sempre responde, tá trocando ideia com a galera, e no grupo do Telegram também lá. É verdade. Muito obrigado mesmo a todo mundo que ouve a gente. É super legal essa interação. Cara, a gente tá indo agora pra nossa reta final aqui do nosso episódio. Queria agradecer muito a presença do Gui, mas antes, eu acho que dá pra gente falar o que a gente tá jogando, né, Coelho? A gente tem tempinho que a gente não faz isso, né? Ah, é verdade, cara. Olha só que coisa gostosa. Nosso Final Level Indica. Final Level Cast Indica, exatamente. Olha, eu atualmente, como eu falei pra vocês, estou aqui no Piauí, longe de tudo. Então, o que eu tô jogando agora não tem nada a ver com nada que eu vá cobrir no canal. Antes de eu vir pra cá, eu tô aqui há poucos dias, né? Eu tava jogando Cozy Grove, que é um jogo que inclusive é super legal pra galera que é fã de Animal Crossing, né? Porque foi um jogo muito importante na pandemia. É um joguinho nessa vibe, só que em vez de você cuidar dos seus animaizinhos e fazer amizade, aquela coisa bem leve, ele ainda é um jogo leve, só que você cuida de espíritos pra ajudar eles na passagem, meio que na pegada do Spiritfarer. Só que o legal desse jogo é que ele é um jogo que não deixa você ficar viciadão nele. Ele é um jogo que você joga tipo 20, 30 minutinhos e o próprio jogo fala assim, volta amanhã. Caramba! Amanhã você vai ter mais coisa pra fazer. Então ele é um jogo pra você jogar e ter aquele progresso em pequenos espaços de tempo. Então é muito legal. E ele é uma vibe muito gostosinha, 2D, totalmente desenhado à mão, muito bonito. Cozy Grove é o nome do jogo. Esse jogo tá muito no meu radar, Coelho. Várias pessoas já comentaram dele comigo. E uma coisa muito legal é que ele tá em português, né? Tá. E ele tá na eShop do Brasil também. Ele lembra um Don't Starve mais fofinho. Visual, né? É verdade. É muito legal esse jogo. E aqui, no Piauí, eu tô jogando muito com meu filho todos os Marios e Kirby's e
Yoshis que a gente tem. Ele vai trocando de um pro outro, então nada pra trabalho, mas eu tô curtindo muito os joguinhos do Mario, do Yoshi e do Kirby aqui com ele, tá sendo muito gostoso. Maravilhoso, maravilhoso. E você, Márcia, o que você tem jogado aí? Olha, quando eu consigo, de madrugada, eu tô jogando o Case. É Case mesmo? Do White Masks? Eu descobri que os desenvolvedores falam Case. Case, então bem melhor. Vou portuguesar o negócio. Tô jogando Case. Muito legal, verdadeiro sucessor do Donkey Kong Country, tá? Olha, o nerdinho tá aqui hoje, né? Lá vem ela! O verdadeiro Donkey Kong, a verdadeira continuação. Esse jogo, sim, ó, muito melhor do que os aí que se dizem Donkey Kong. Acho que o Dan já indicou, o Coelho já indicou, todo mundo já indicou ele, faltava só eu, mas agora eu tô jogando e é realmente muito fofinho e muito gostosinho de jogar. Uma coisa que eu tô gostando muito dele, eu ainda tô bem no início, mas eu acredito que mais pra frente isso não vai mudar, é que as fases são curtinhas, então é uma coisa que realmente é gostosinho de você sentar e jogar um pouquinho só, e você sente que fez progresso, bem legal. Você demora uns 50 minutos pra passar de cada fase, Isso que eu ia falar. Eu sou muito boa, eu passei tudo de primeira. Mas você tá pegando tudo, você tá pegando os cristais, tá pegando... Gente, eu joguei, tipo, muito pouco, então, assim, eu ser boa nas primeiras fases é querer cantar uma pedra que não tá muito certa ainda não, mas eu tô pegando tudo. A gente entende que você é boa mesmo, você não precisa ser gente, modesta, tá? Eu tenho que ser modesta, sabe? Mas enfim, eu joguei pouco, então eu acredito que mais pra frente vai ficar pior. Mas até o momento eu tô achando muito tranquilinho de jogar. E a graça do jogo é pegar tudo. É verdade. Parece que ele quer que você pegue tudo, né? Nossa, teve uma fase que eu perdi uma letra, eu fiquei assim, meu mundo caiu. Até isso ele tem igual do Donkey Kong, pegar as letrinhas. Maravilhoso. Muito perfeito. bom. E é o jogo nacional, né? Vale lembrar que... Isso, exatamente. Jogo nacional, maravilhoso. Massa demais. E você, Gui? O que você tem jogado aí mais recente que você gostaria de indicar e falar? Então, por causa do Resident Evil Village, eu caí de cabeça no Resident Evil de novo e eu fiquei jogando muita coisa de Resident Evil ao longo de semanas. Terminei o Resident Evil 3 Remake, que eu não tinha jogado ainda. Terminei o Resident Evil 7, que eu já tinha começado 3 vezes e nunca terminava. Terminei o próprio Village 2 vezes. Caraca! Joguei umas 10 horas de Resident Evil 0, tô pra terminar. Tem o Resident Evil Revelations 2 que eu tô jogando também. E aí veio o Village, veio as coisas todas e tem várias coisas em aberto que eu tô tentando decidir que eu vou jogar agora na sequência. Um deles é o Case, que eu joguei metade dele e é um jogo bem bacana. Terminei o segundo mundo agora. Preciso voltar pra terminar, tem que fazer resenha pro site atrasada. Mas realmente é um jogo muito bom, é um Donkey Kong excelente, BR, quase tão bom quanto Tropical Freeze. Muito melhor que Tropical Freeze, muito melhor. Anos luz à frente. Eu comecei ontem no Super Lucky Tale. Ah, que fofo. Que é um collectathon, né, bem inspirado em Mario Odyssey e, inclusive, ele saiu antes, né, mas eu percebi muita coisa semelhante entre ele e o Astrobot, do PlayStation 5, né, que eu zerei também. Eu ia começar o Empire of Sin, que é um jogo de máfia que tem uns conceitos de estratégia bem interessante do John Romero, né, o designer de Doom, tá no Game Pass e eu ia começar ele. Joguei um pouco de Castlevania Anniversary Collection, quero pegar uns Castlevania, quero zerar os Castlevanias antes do aniversário, pra falar um pouco da série, entender um pouco melhor a série, que é uma série que eu joguei tão pouquinho dela, eu adoro ela tanto, desde moleque. Enfim, muitas coisas aí pra terminar, pra jogar, tem o Squadrons que eu deixei pela metade, tem o Yakuza Kiwami que eu preciso terminar, tem o Ratchet & Clank que eu tinha voltado também a jogar, que eu nunca terminei o remake, muitas coisas. Mas se eu tiver de recomendar uma coisa, tô aqui, né, falando todos esses jogos, mas não tô recomendando nada. Eu vou recomendar junto com a Márcia o Case, né, que é um jogo muito legal, me surpreendeu bastante em como ele funciona bem, é um jogo desafiador, mas muito bom. E eu quero recomendar o Resident Evil Village, que é um jogo que eu joguei bastante, eu tô olhando aqui no meu Exophase, aquele site que coloca tudo que você jogou, né, com horas, com os troféus e tal, você só linka a sua conta lá, e eu tô com mais de 50 horas no Resident Evil Village. Caramba! Zerei ele 2 vezes, tive que fazer trocentas capturas pra vários vídeos diferentes. Eu já tava aqui assim, nossa, ele gostou mesmo. Eu não gosto da história, como fã de Resident Evil, mesmo sendo fã de Resident Evil, que tá acostumado com galhofa, eu acho que ela extrapola um pouco na galhofa, mas a gameplay é muito gostosa, gente, a jogabilidade desse jogo é muito boa. É muito bom É mesmo. uma das melhores da série inteira, em termos de o quão fluida é, quanto o ritmo é bom, então, enfim, ótimo jogo, recomendo, se tiver oportunidade, né, claro, porque é caro um lançamento, mas se tiver oportunidade eu recomendo, porque é um jogo muito gostoso de jogar. Muito legal. Vai sair o nosso episódio sobre Resident Evil ainda. Gente, a minha indicação, que é o que eu tô jogando, na verdade, é o Yakuza Like a Dragon, que é
o mais recente da série Yakuza. Cara, é um jogo totalmente diferente dos outros, né? Porque ele é um RPG de turno, aos moldes, assim, de Dragon Quest, de Final Fantasy, mais tradicional, né? E eu tô gostando muito do jogo, tô gostando muito. Eu gosto muito do universo do Yakuza, daquela cidade, dos minigames, dos personagens e do drama, né? Porque esse Yakuza Like a Dragon, ele já começa, assim, parece uma novela mesmo. E ele me pegou muito a história, eu adorei o protagonista, tô adorando os personagens. Cara, os minigames, tem o OutRun, que você entra no fliperama lá e tem a máquina do OutRun. Tem o Virtual Fighter, você joga o jogo inteiro dentro do Yakuza. Então, assim, ele é aquele RPG denso, que eu sei que eu vou dedicar muitas horas a ele. Se o aplicativo me ajudar a continuar focado, eu continuo nele e vou adiante. Esse eu pretendo ir até o fim. Tô gostando muito e recomendo. Ele é um jogo que saiu no final do ano passado. E ele saiu num momento ali que tava saindo um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Teve Assassin's Creed, teve Homem-Aranha, teve Demon's Souls, Cyberpunk. E eu acho que ele foi pouco falado, sabe? Ele merece mais atenção, assim. É um jogo bem legal. Bom, muitas indicações aqui, né, pra galera. A galera que tá na dúvida aí do que pegar pra jogar, a gente tá saindo desse episódio. Jogue Cogsy Grove. E muita coisa pra jogar. Mas agora sim a gente vai encerrando o nosso Final Level Cast. E eu invoco o A do Guilherme Dias, né? Porque já virou o A do Guilherme Dias. Então, por favor, Guilherme, por favor, faça o A, mesmo que você não tenha gostado de gravar. Sumiu. E o melhor é que o Gui caiu, cara. Não é possível isso, cara. Não é possível. Sério? Eu vou já doar? É, pode ser. Não sei. Tá bom. Faz um A aí pra gente ficar feliz, pelo menos. Ai, que natural. Muito natural. Eu acho que Guilherme Jesus tá muito triste. Oh, não! O programa vai acabar. Agora a gente não sabe se ele tá só fingindo mesmo porque ele caiu ou se ele tá fingindo mesmo porque ele não ficou triste de verdade de ter acabado, né, Dó? Você nunca saberá com ele. Cara, muito obrigado por ter topado, cara, ter participado aqui mais uma vez com a gente. Deixa suas redes, fala aí onde a galera encontra o seu trabalho, aquele protocolo de sempre. Sempre um prazer, meus amigos. Sempre que quiserem me chamar, eu tô por aqui. Me sinto, já falei, né, em casa. Vocês também me tratam como se eu fosse de casa. Isso é ótimo. E você pode me encontrar, você ouvinte que não conhece meu trabalho ainda, lá no The Enemy. Nós temos site, nós temos canal no YouTube, estamos nos podcasts, nas lives. Eu tô nos vídeos, geralmente, muito raro aparecer no site, só de vez em quando. Então você pode me encontrar lá no YouTube do The Enemy, o inimigo em inglês, né, The Enemy. E também, agora, à frente do Ping, na Twitch. Então a gente tá lá sempre de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meio. Sou um dos apresentadores do telejornal, né? Telejornal de Games. Nossa! E é isso, é basicamente onde você me encontra. Eu também tô nas redes sociais, né? Sempre @Gui Souza com Z, Dias com S. Gui Souza Dias. E esse é o meu Instagram, esse é o meu Twitter. E lá vocês me encontram falando besteiras o dia inteiro. Maravilhoso. Sigam o Guilherme E Dias. compartilhando imagens de animaizinhos fofos. Sempre. Compartilhando imagens de amigas fofas, falando mal do governo. Trazendo o melhor do TikTok pra sua timeline. Trazendo o melhor TikTok pra timeline. Tretando também, porque de vez em quando aparece uma galera meio folgada lá, né? Sempre, né? Não treto tanto quanto a Márcia, mas de vez em quando perco a paciência lá também. Eu tô tão da paz ultimamente. Nossa, minha vida tava assim. A gente tá sabendo. Ontem, infelizmente, não deu. Mas eu tava assim, semanas de paz. Aí ontem quebraram, vou ter que voltar. Estamos a 0 dias sem arrumar treta. Há semanas ninguém aparecendo pra falar que você não toma banho, alguma coisa assim, né? Não, o pessoal tava acreditando. É porque eu fiquei reclamando, né, de trocar o chuveiro. Acho que o pessoal comprou, mas... Aí ontem acabou isso. Maravilhoso, gente. Siga a gente também. Nossas redes estão aqui na descrição, sempre aqui. O nosso link pro grupo do Telegram também tá aqui na descrição de todo episódio. A gente deixa aqui pra vocês. E quarta-feira que vem a gente tá de volta com mais um Final Level Cast, né não, Coelho? Dá tchau aí pra galera, por favor. É isso aí. Às 10 horas da manhã, como sempre, o Final Level Cast quentinho pra vocês. Não se esqueçam de deixar aquele follow lá no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Deixar um review lá que ajuda pra caramba o nosso podcast. A gente se vê na semana que vem, galera. Muito obrigado por terem ouvido. Valeu! Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.